Vamos orar? Pai, obrigada. Obrigada mais uma vez, porque o Senhor é um Deus santo e tu santificas todo aquele que se achega a ti. Tu és matzá, pão sem fermento. E quando nos alimentamos de ti, tu prometeste que seríamos sem fermento. Santifica-nos, ó Pai, sabemos que é pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus, o Senhor, é a verdade. Santifica-nos para andarmos cada vez mais perto de ti, permitindo que cada vez mais tu sejas Senhor das nossas vidas. Para tanto, Pai, fala aos nossos corações. Tu tens uma palavra santa e perfeita. Dá entendimento pelo teu Espírito perfeito, santo, que habita cada um daqueles que crê em ti. Leva-nos à tua verdade, à verdade. E oramos assim, ó Pai, não só por nós aqui, mas pelos nossos irmãos que não estão conosco. Oramos pela tua igreja sobre a face da terra e de uma maneira especial pelo teu povo de Israel, para que muitos ainda entendam que Jesus é o Deus de Israel, o Messias de Israel, e sejam salvos. Mais uma vez, Pai, fala-nos ao coração. Em nome de Jesus. Amém. É? Isso. Então, a mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu esteja sempre, escreva sempre as mesmas coisas. Por que eu estou falando isso? Vocês estão vendo o título aí, os 77 de Daniel e o Conselho Eterno de Jeová. Como a Vânia fez uma pergunta, né? E eu sei que vocês têm ouvido várias coisas. Então, eu queria, antes de continuarmos, eu queria dar uma informação que colocássemos todos nós no mesmo patamar de informação bíblica, tá? Então, por isso que hoje eu resolvi falar, e como Deus diz, é sempre segurança nós estarmos repetindo as mesmas coisas. Então, aqui está, vamos falar do Conselho Eterno de Jeová. E o seu conselho é calcado em Yeshua HaMashiach, quer dizer, Jesus, o Messias. Tá? Ele é o centro do plano de Deus. E o que diz o conselho? Benjamin, por favor. Aqui bem. Aqui bem. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, El, não há outro Deus, Elohim, e não há outro semelhante a mim, declarando o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isso, já vamos ver a outra parte do versículo, mas antes disso aqui. Quem está falando é uma das pessoas da triunidade. E diz, eu sou El, eu sou Deus. E não há outro Deus triuno, Elohim. Não há outro semelhante a mim. Agora vai dizer a característica que ninguém tem. Declarando, o que ele faz que ninguém faz? Ele declara o fim desde o princípio. Então não deixa para ninguém ficar. Eu não preciso de nenhuma como que é? Leitura de mão, nada de divino, nada disso. Ele declara o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Então, veja, Deus está dizendo que ele tem um conselho, tem um plano, ele não é um Deus desorganizado, né? Então, e ele declara para nós todas as coisas. Por exemplo, nós estamos estudando coisas futuras que ainda não aconteceram. Mas nós estamos vendo, por exemplo, ao abrir o jornal, ao ver as notícias, nós estamos vendo como a palavra de Deus é muito mais real fala, atual que qualquer notícia de jornal, qualquer grande CNN, aliás, só falam mentira, né? Mas enfim, eles não conhecem a verdade, mas nós conhecemos, quem atenta para a palavra de Deus. Então, estamos analisando o conselho eterno de Deus. E ele diz que fará toda a sua vontade. Essa expressão toda a vontade, tudo que me satisfaz.
E eu gosto sempre, antes de continuar, de lembrar Isaías 53, verso 10. A Jeová, o que que agrada a Jeová? A Jeová agradou moer Jesus, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pela nossa culpa, ele não vai ficar morto, ele ressuscitará, verá a sua semente, e a vontade de Jeová prosperará na sua mão. O que agradou Jeová? A Jeová agradou moer Jesus, perfeito, Cordeiro perfeito. Então veja, o plano dele é em Cristo. O centro, toda a solução está em Cristo Jesus, porque o nosso problema é pecado, é a rebelião contra Deus. Então, no plano, no conselho eterno de Jeová, ele não, como eu falei, ele é um Deus de ordem. E nele, no seu plano, ele vai levar em consideração os tempos. Tem medida, tem. Eu estava perguntando até ontem para os meus netos, quem estuda história aqui? Como é que vocês organizam a história? O que vocês precisam fazer? Primeira coisa que tem que fazer quando vai estudar história. Linha, linha do tempo. Porque isso aqui aconteceu quando? Aqui, antes, depois, você tem que ter o tempo. Então, Deus se importa com o tempo, no grego, cronos. Por exemplo, cronômetro. Né? O que é cronômetro? Medidor, o que mede o tempo. Mas também ele fala de épocas. E essa expressão kairos é muito importante. Eu quero que vocês entendam. E mais uma outra medida, uma outra expressão que Deus usa no seu plano é a expressão eras, que no grego é aion. Tá? Muito bem. Então, o que significa, o que Deus quer dizer com cronos? O tempo, né? No hebraico et, é uma unidade de tempo, contagem normal do tempo. Por exemplo, hoje, que horas são? 20 para as 8, tá certo? Então, a contagem normal do tempo, dia 5 de maio de 2025. Tempo. Mas Deus tem uma outra maneira de, de dirigir a história, que é a palavra época em português, mas no grego é kairos. E aquela nossa palavrinha moed, não sei se vocês lembram que eu bati muito bem, moed. O que que é moed? O que que é isso? É um tempo ou uma ocasião determinada para a execução de uma obra específica, com um objetivo específico. Abram Romanos 5, verso. Romanos 5. Ai, verso 6. Ah, morreu no seu Kairos. Vou só lembrar, João 6, por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e eles viram tudo aquilo, esse é o Messias. E eles iam pegar Jesus para colocá-lo como rei, para aclamá-lo rei. Jesus se escondeu deles porque não era o seu kairos, o tempo próprio específico para uma determinada obra. Tá claro? Muito bem. E por fim, nós temos a palavra era, em hebraico, ayam, e em grego e olam no hebraico. O que é isto? O que é uma era? O que é um aion? É um período de tempo determinado, mas que leva em consideração todos os eventos que tomam lugar neste espaço de tempo. Então, quando ele fala de era, de um aion, está falando do espaço de tempo e tudo que aconteceu ali. Deu para entender? Vamos continuar. Eu vou dar alguns exemplos. Então, Cronos, por exemplo, tempo. Vocês sabem quando que vai acontecer a tribulação? Nós não sabemos. O arrebatamento.
Mas Deus está dizendo que durante a tribulação, quando for tocada, quando o anjo que tem o selo, lembra? Um selo, dois selos. Quando abrir este selo, o sexto selo, tem dia, hora, mês e ano, já está preparado. Quando vão ser soltos esses 4 anjos que estão presos lá no Eufrates, e vai morrer a terça parte dos homens. Eles vão matar a terça parte dos homens. Mas ainda Cronos, tá bom? Nota que Deus dá datas. E Deus está dizendo aqui, Neemias, ele era copeiro do rei, e esse aqui é um ponto importante, porque nós vamos ver os 77, onde começa a contagem. Diz, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. E eu tenho na história, nós temos a data do rei Artaxerxes, um rei persa, e é no dia 14 de março de 445, exatamente quando o rei Artaxerxes permitiu que Neemias voltasse para Israel, para Jerusalém, e reedificasse a cidade. Aí começaram a contar aqueles 77, aqueles 490 anos. Mas veja, Cronos, Deus é Senhor do Cronos. Mas nós temos a expressão Kairos, época, traduzido na nossa Bíblia de várias maneiras. Vocês lembram quando aconteceu isso? Jesus ia subir aos céus. Ele levou, estava ali no Monte das Oliveiras, e ele ia voltar para o céu. E aí os discípulos perguntaram para ele: Senhor, é esse o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? E Jesus disse: não compete a vocês conhecer os tempos, cronos, nem as épocas, isto é, aquela específica, aquele tempo específico quando eu vou instaurar o reino. Não compete, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Agora, ainda não tinha igreja, tá certo? Não tinha, porque Jesus ia subir aos céus. Quantos dias depois que ele subiu, lembra que ele falou? Ele ficou 40 dias conversando, Atos 1. 40 dias conversando para não se ausentem de Jerusalém mais uns dias. Qual era a próxima festa que tinha? Pentecostes, no dia 50º, 50º. Então, 10 dias depois, aconteceu o Espírito Santo vir e começar a formar a igreja. Então, agora, nós da igreja, veja que privilégio temos. Jesus falou para aqueles discípulos: não compete a vocês saberem o Kairos. Mas nota Efésios 1. Aqui, o Espírito de Deus está falando com a noiva, conosco, da igreja. E está dizendo que a nós foi dado o mistério da sua vontade, segundo o bom querer, beneplácito, o querer agradável de Deus, que ele propôs em si mesmo. Uma coisa que ele vai tornar, no grego, é trazer tudo debaixo da cabeça de Cristo, sob uma só cabeça. Vai congregar tudo e pôr sob Jesus Cristo. E quando? Na dispensação da plenitude dos Kairos. Então, todos os tempos, tudo que foi feito até hoje, o propósito, o reino de Jesus. Então, aqui está falando do milênio, quando todas as coisas serão trazidas sob Jesus Cristo, tanto as que estão no céu como na terra. Como é que a gente ora o Pai Nosso? Seja feita? Milênio. Mas para nós, Deus aumentou a revelação, e nós sabemos que Cristo vai ser o cabeça, todas as coisas virão sob ele. Quando? Quando o tempo, nós já sabemos os tempos, sabemos que quando nós vamos sair, como nós vamos ver mais para frente, tudo certinho, sabemos que todo o propósito de Deus
vai ser levado no milênio e, como fala, confirmado no milênio, né? E tem a terceira expressão, aion, ou era. Então, veja, o que é um mistério na Bíblia? É algo que está guardado, que só Deus pode revelar na hora certa. Não é um negócio que não é para ser revelado. É algo que Deus vem e revela. E Paulo está falando que ele recebeu a revelação do mistério de Cristo. E que esse mistério, veja bem, em outras gerações não foi dado a conhecer. Quem foi o primeiro a falar da formação da igreja? Aqui está falando da formação da igreja. Qual foi o primeiro profeta que profetizou? Mateus 16, 18. Fundarei Jesus, o Senhor. Então, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é esse mistério? Que os gentios são herdeiros juntamente, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, corpo de Cristo, e co-participantes da promessa. Por que que nós somos habitação do Espírito? Por que que tantas coisas foram prometidas? A nova aliança não foi prometida para gentil, foi prometida para Israel. A habitação do Espírito foi prometida para Israel. E nós estamos participando da promessa por meio da boa nova, por meio do Evangelho. Quando cremos, fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Isso era um mistério, né? E aí é uma época, então nós vamos ver que Deus está, esse tempo, Deus está levando em consideração tudo o que acontece quando a gente fala a época da igreja, a era da igreja, a dispensação. Então vamos ver o apóstolo Paulo continuando a falar em Efésios. Isso, então, Paulo foi chamado para pregar aos gentios, né? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a dispensação do mistério, economia, né? Desde os séculos, oculto em Deus, está vendo? Desde os tempos eternos, oculto em Deus, ele não falou para outras gerações, ele só revelou agora que ele ia formar a igreja. E para quê? Pela igreja. Então, aqui, essa dispensação, com certeza, está falando da igreja de Jesus Cristo, onde judeus e gentios formam um único corpo. E nós, gentios, estamos usufruindo de todas as promessas dadas a Israel. Para que pela igreja, olha o que nós estamos fazendo, a multiforme sabedoria de Deus, nós estamos ensinando potestades e principados. Os anjos estão prestando atenção em nós. Os lugares celestiais. Agora, segundo o propósito das épocas, desculpa que eu engoli um S aqui. O propósito das épocas, se você for olhar na sua Bíblia, você está aberto aí, Vânia? 3:11, como que tá? Ah, como que é? Segundo o eterno propósito. Eterno, essa palavra eterno, propósito, qual é a classe gramatical de eterno aqui? Vamos ver, gentarada aí que estuda português. Eterno é o quê? Adjetivo. Muito bem, nota 100. É adjetivo. Só que o Espírito de Deus não usou um adjetivo. Ele usou um substantivo, que é a nossa palavra aion, lembra? Só que o aion é um substantivo, aquele não está na classe gramatical de adjetivo. Portanto, não é um. Deu meu dedinho nervoso. Portanto, aqui não é o eterno, o propósito eterno, é o propósito das épocas. Está no plural. Aion é um período de tempo e tudo que acontece ali. No plural, fala de períodos de tempo. Então, nós temos, por exemplo, Deus lidando lá no Éden. Quando Adão e Eva caíram, Deus os expulsou de lá.
Aí eles tinham que se encontrar com Deus através do sacrifício. Deus deixou que eles se dirigissem pela consciência. Onde que terminou a consciência? No dilúvio. Depois do dilúvio, Deus chama Abraão e forma Israel. E assim nós vemos o plano de Deus das épocas, dos aion. Então, veja, o propósito, o plano, essa palavra prótese aqui é o propósito. Lembra? Todas as coisas contribuem para o de quem? Daqueles são chamados segundo o propósito de Deus. É essa palavra aqui. Então, o conselho de Deus é o plano, esse propósito das épocas. O plano de Deus das épocas. Em Cristo Jesus. Ele estabeleceu em Cristo Jesus o nosso Senhor e por Jesus nós temos acesso a Jesus, a Deus mediante a fé. Então, Deus trata do tempo normal, e ele dá datas. Deus trata de períodos específicos para realizar uma obra. Jesus morreu no seu Kairos. Quiseram várias vezes ou matar Jesus, lembra? Tentavam matar, não conseguiam. Tentaram derrubar lá na Nazaré, né? Jogá-lo do precipício, não conseguiram. Que tentaram fazê-lo rei, não conseguiram, porque não era a época. Aí passa o tempo, mas na hora dele, ele foi para a cruz. Vocês estão entendendo? 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito. No dia 32 de Nissan, de abril do ano 32, no dia 14 de Nissan, ele tinha que cumprir, porque é o propósito de Deus, Kairos. Mas ele trabalha conosco em dispensações, em economias, em épocas. Então, uma época ele dá determinadas ordens e ali ele vai trabalhando conosco. Quando é que foi dito? Bom, eu vou mostrar coisa. O dia 173.880, dia 10 de Nissan do ano 32, exatamente 6 de abril de 32. O que quer dizer isso? Vamos lá. Fran? O Kairos era um dia específico. Esse dia, Jesus iria entrar montado num jumentinho. Alegra-te muito, ó filha de Sião, regozija-te, filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, sofredor, montado num jumentinho, num jumento, cria de jumento. Esse dia, quando todo mundo fala, esse é o dia que Jeová fez. Não, não. O dia que Jeová fez é os 173.880 que ele entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, cumprindo. E porque Israel não o aceitou, o que é devido à paz. Jesus estava trazendo a paz. Rejeitaram. E com isso, Jerusalém foi destruída. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Eu gosto da curva de Gauss. O que que mostra? Eu gosto porque aqui mostra, até aqui, está subindo, né? Aqui o V máximo, o máximo. 1 milímetro para frente já está descendo, concorda? Tá? Então vamos, o que que a Bíblia diz? Aqui temos a fundação do mundo. 1 Pedro 1 diz que Jesus é o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo. Evangelho de João 1, verso 2 diz, 1:3, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus ser o Cordeiro, Deus nem ia começar a criar, porque sabia que nós íamos cair. Então ele é conhecido como Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas a partir da fundação do mundo, ele é o Cordeiro que a sua morte
Lá em Apocalipse 3:8 diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tá? E aí, Jesus veio na plenitude do tempo. Lembra de Gálatas 4? Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele dividiu o tempo em antes dele e depois dele. Então, Jesus inaugurou, tem várias coisas falando, os últimos dias, ou o fim dos tempos, e cronos, dias, né? Tá? Mas Deus fala também o fim das épocas. Lá em 1 Coríntios 10 diz da igreja sobre quem os fins das épocas têm chegado. Então a igreja é depois desses últimos dias. Não tem igreja aqui. A igreja é depois que Cristo veio. Se a igreja tivesse aqui, ela seria sem cabeça, porque Jesus só depois que ressuscitou foi dado como cabeça e a igreja é o seu corpo. De Cristo ressuscita. Depois aqui nós temos o arrebatamento, Gog e Magog, que é o fim da rebelião, onde Deus vai tratar de uma vez por todas com as nações, a tribulação, Armagedon, não, Gog e Magog, perdão. Gog e eu falei, perdão. Gog e Magog é Ezequiel 38 e 39, que depois nós vamos ver. Aí vem a tribulação logo em seguida. Armagedon, que é esse sim, quando Deus vai lidar de uma vez por todas com as nações. E o milênio, que é a plenitude, a plenitude dos Kairos. Tá vendo? As épocas, mas as épocas específicas, a plenitude delas é o milênio, quando Jesus vai reinar. Então, esse mais ou menos, de uma maneira geral, o plano, o conselho eterno de Deus. Então, vamos ver os tempos específicos de Jeová, do Deus eterno, né? E a primeira coisa que a gente vai lembrar, abram, por favor, em Daniel 2, verso 20. Mas depois vamos ler o 27 e o 20, verso 29. Depois o 27. Veja que coisa. O que Deus falou, Daniel falou para o rei? Rei, olha, há um Deus dos céus que revela mistérios, né? Fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, depois da vinda de Jesus. Vai chegar até lá, tá certo? Então, aqui está a estátua de Nabucodonosor. Ele viu essa estátua, ficou apavorado, queria que alguém revelasse, chamou os mágicos, chamou os caldeus, que eram os grandes adivinhos. Nenhum deles tinha condições e Deus então revelou a Daniel e aos seus 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus deu a interpretação e Daniel foi lá falar com o rei. E aí, interessante que para Nabucodonosor, como homem, Deus revela ah, metais, né? Como para o homem o que ele pensa, então, o que será depois de mim? Então, Deus mostrou a, a cabeça de ouro Babilônia, depois os braços e peito a Medo-Pérsia, a Grécia os quadris de bronze e as pernas, que seria o Império Romano, mas tem uma coisa diferente aqui, né? E seria chamado, Deus vai chamar isso do tempo dos gentios, e ele então fala dos pés. Essa estátua tinha os pés de ferro e bronze misturado, um quarto animal, né? E aqui Daniel deu um animal que ele não sabe nem como te fala, descrever, né? E aí então, agora Deus vai dar a mesma informação para o profeta Daniel.
Só que agora ele vai mostrar exatamente como são para o servo dele. Daniel é salvo. Então ele vai mostrar para Daniel a verdadeira característica de cada um desses reinos. Então, Babilônia como um leão, a Medo-Pérsia o urso, essas três costelas na boca que ele sobrepujou três reinos. Depois o leopardo, que é a Grécia, rápido, com quatro asas, porque depois que Alexandre o Magno faleceu, ele não tinha descendente, os quatro generais tomaram posse. E, por fim, Roma, um animal, não há descrição desse animal. Tanto no capítulo 7 fala que ele quebrava tudo, mas logo em seguida, o que vai ser dito, que nós estamos vendo lá em Apocalipse, vai ser descrito o reino dos pés, ferro misturado com barro. Então, Deus diz que esse período das nações e tudo, há uma destruição determinada por Deus que vai derramar e acabar com todo esse reino. E aí nós temos a estátua de Nabucodonosor. E vamos voltar lá para o capítulo 2 de Daniel e vamos ler os versos 43 e 44, e depois até o 45. Então, veja, nós temos aqui, só voltar um pouquinho, nós temos a estátua. Nós temos o reino de Babilônia, que foi representado como leão, Medo-Pérsia como urso, os quadris, a Grécia como o leopardo, as duas pernas, e depois sabemos que o reino romano, o Império Romano foi dividido em oriental e ocidental, as duas pernas, mas toda a atenção vem para os pés, e os pés de ferro e barro misturado. E olha que ele diz, quando ele está olhando, né, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra caiu aonde? Nos pés. E Daniel mostra que é um reino que não vai passar a nenhum outro. E quando essa pedra vem, ela destrói todos os outros metais. Tudo, essa estátua acaba. Então, veja, Deus está dando data e lugar. Ele dá referência para que eu saiba. Essa pedra não ia se apresentar no tempo do governo babilônico, não ia se apresentar no tempo do governo medo-persa, não ia se apresentar no governo grego. Quando é que Jesus veio? Estava quem? Qual era o império que estava em vigor? Romano. Mas a pedra que vai se tornar um reino cai nos dias de quem? Dos pés, dos reis, dos pés, ferro e barro misturado, que nós estamos vendo em Apocalipse. Então, agora vamos passar um pouco 70 setes de Daniel. Vocês estão acostumados a ouvir semanas. Semana em hebraico é Shavua, mas o Espírito de Deus usou Shavuim. Shavuim é plural de 7. Então, 70 setes de Daniel. Então, vamos lá. Olha que interessante. 70 setes estão determinados. Mas sobre quem? Sobre Nova York, sobre Brasil, sobre Indochina? Não. Sobre Israel e sobre a cidade de Jerusalém. Daniel estava orando, triste, porque esse era o. E ele ficou sabendo que estava terminando, pelo profeta Jeremias, ele ficou sabendo que eram 70 anos o cativeiro e estava na hora de terminar. E ele pediu e Deus lhe deu. Mas veja o propósito. O propósito, primeiro, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Como é que se faz isso? Qual é o jeito de resolver o problema do pecado? Precisa do quê? Hã? Do sangue do Messias. Portanto,
Para ele resolver isso aqui, ele está trabalhando com a justiça de Deus. O nosso pecado criou uma dívida com o Deus eterno. E Deus tem que resolver a justiça. Se ele não resolver a justiça, ele tem que nos exterminar. Como é que ele pode estender salvação, cuidar de nós, sem resolver o problema da justiça? Então, na sua primeira vinda, ele teria que resolver primeiro o problema. Como é que ele vai reinar se não tem súdito? Porque todos nós somos súditos de quem? Quem obedece o pecado? Nós somos filhos de quem ao nascermos? De Deus ou de Satanás? Não. Então, se Deus não tivesse, Deus tinha que comprar, resgatar os seus escravos. Então, ele tinha que vir para morrer. Então, quanto tempo? 77 para ele resolver o problema do pecado e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, que é a sua segunda vinda. E entre a primeira e a segunda vindas, um intervalo. Portanto, o alvo do plano de Deus, 490 anos, que 77, 7 vezes 70, 490. 490 anos sobre Jerusalém e sobre Israel. Alguma dúvida? Aí a profecia continua. 7 mais 62 dá 69, 7. Eu faço assim para chamar atenção. Então, veja, quando que é a contagem? Desde a saída da ordem. Para quê? Restaurar e edificar Jerusalém. Vocês vão ver que quando o Ciro invadiu Babilônia, o que aconteceu? O templo estava destruído, né? E ele deu ordem para que Esdras voltasse. Eles voltaram para reconstruir o templo, né? Isso está em Esdras, no comecinho de Esdras vai mostrando. E eles começaram a reconstruir o templo, só que eles começaram a mexer na cidade. Foram denunciados e houve uma parada na construção do templo. Por 15 anos o templo ficou sem construir. E Deus precisou levantar o profeta Ageu, o profeta Zacarias para puxarem a orelha deles para reconstruir o templo. Tá? Então, não, esta ordem aqui, a contagem dos 490 anos, tem a ver com a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E nós já vimos que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes, tá claro? Para reconstruir Jerusalém. Então, desde essa ordem até o ungido príncipe, quanto tempo? 7 setes, que demoraria para construir Jerusalém, e mais 62 setes. Então, o total de 69 setes. Tá? Lerem Daniel 9, verso 26, por favor. Muito bem. Então, veja, depois daquelas 62, lembra que tinha? Ah, Senhor Jesus, hoje eu estou bem. Depois das 62, veja, tinha 7 antes, né? Depois dos 62 setes, então, depois realmente dos 69 setes. Depois será cortado, ungido, né? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Não estava acabando de falar que ia reconstruir? Novamente falando que vai destruir. E aí, o príncipe do povo, ele falou lá, o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe que há de vir, agora vai falar dele, que pertence ao povo que destruiu o templo no ano 70, em Jerusalém. Ele incrementará uma aliança com muitos por um sete. Na metade do sete, para acessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu depois acerto isso daí.
Então vamos lá. Vamos pôr em gráfico para ficar claro. Então veja, nós estamos falando de 77. 77 são 490 anos. E aí o que diz a profecia? Né? Ela é dirigida a Israel e a cidade de Jerusalém. Então, se eu quiser saber como que está andando essa profecia, eu tenho que olhar para Israel e tenho que olhar para Jerusalém. E aí Deus diz: desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, né, até o Messias, o príncipe, até quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. E aí ele disse: esse tempo aqui seria 7 setes mais 62 setes, que dá 69 setes. 69 vezes 7, 483 anos. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, aquele cronômetro de Deus parou. No quatrocentésimo, 83º ano, parou de contar. E aí a profecia vai dizer simplesmente o seguinte: o príncipe que há de vir, ele virá e vai fazer uma aliança com muitos por um 7. Então, 483 mais 7 vão completar os 490 anos, e aí então vai voltar o reloginho de Deus a contar do 484 até o 490 anos. Tá claro? Vocês desculpem que eu pulei a parte importante. E aí, você tem um intervalo. Você teve 69 setes de um lado, alguma coisa acontece, e depois você tem o número 7, o sétimo. Então, o que acontece nesse intervalo? Então, vamos ver, inclusive esse tempo, essa coisa, essa aliança que vai fazer é com Israel e Jerusalém. Então, hoje eu estou bem. Até que a destruição venha, mas eu não quero falar sobre isso agora. O intervalo entre o 69º e o 77º, o que Deus fala? O profeta Daniel continua dizendo o seguinte: depois que foi feito o 69º sete, será cortado o ungido. Então, o que significa isso? Ele vai dar a sua vida para fazer cessar o pecado, dar fim à transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade. Vai acabar com isso aqui. E aí ele diz: e já não estará. Por quê? Nós acabamos de ver Jesus lá em Atos 1, que ele ia voltar para o céu. Então já não estará. E aí a profecia continua dizendo, mostrou que o Messias tinha que morrer, ia ressuscitar, voltar para o céu, e haveria de ser destruída Jerusalém e o templo no ano 70. E não fala, o profeta Daniel não faz menção alguma sobre a noiva, sobre a igreja. Vocês se lembram que era o mistério de Cristo. Ninguém conhecia a respeito. Então, o profeta Daniel falou desse tempo primeiro aqui, e falou desse tempo que viria, e no intervalo ele falou da morte e ressurreição de Jesus, da destruição de Jerusalém, e ficou por isso mesmo. E aí, então, nós temos eventos que aconteceram. O que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus? O Espírito Santo veio cumprindo o Pentecoste e começou a ser formada a igreja. E a igreja vai ser tirada, né, o dia de Cristo, e quando ela for tirada, nesse tempo, o Senhor Jesus, então, veio, e a última revelação de Jesus Cristo, ele fala para a sua noiva, o livro do Apocalipse, e ele fala das coisas que em breve devem acontecer. Lembra que ele falou do reino, ele contou para a igreja como seria, agora ele vai contar para a igreja as coisas que vão acontecer aqui, vai dar detalhes. No Apocalipse, no Antigo Testamento a gente não tem detalhes daqui. É o livro do Apocalipse para a noiva,
que Jesus vai dar esses detalhes. E um detalhe muito importante é que vai ser aberto o livro dos 7 selos quando nós estivermos lá. O primeiro selo é que vai ser dada a ordem para que o anticristo saia e faça o seu, como? Isso. Então, agora vamos lá. 77, alguns outros detalhes. Desde a ordem para restaurar Jerusalém, esse dia nós vimos que isso aqui calculado, irmãos, quem quiser depois eu posso passar, o dia 14 de março de 445. Artaxerxes, ele foi colocado como rei em 465, em julho. E para completar o ano, para fazer 464, tinha que vir no julho aqui. Só que a ordem veio em março, em Nissan. Então, ainda estava no ano 465. Então, 20 anos depois, o 20º ano de Artaxerxes caiu no dia 14 de março de 445 a.C., né? E aí era o rei Artaxerxes, o rei persa. E aí Deus diz 69 setes, né? Aconteceria a reconstrução de Jerusalém e outras coisas, até que Jesus viesse. Então, 69 setes vezes 7 anos, 483 anos, e se eu colocar, multiplicar por 360 dias, que é o ano bíblico, eu chegaria no dia 173.880, que é o último dia do 769. De tal maneira que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele entrou no dia 173.880, que era o dia 10 de Nissan. Isto caiu no dia 6 de abril de 32. Então, vejam, este é o dia que Deus fez. Então, quando Jesus entrou aqui, a contagem dos 77 parou. E agora nós temos um intervalo que estamos vivendo. Então, vem depois, né? No dia 14 de Nissan, lembra que era o dia de Pêssar? Jesus foi cortado, isto é, deu a sua vida por nós. E para resolver o problema do pecado, e aí ele ressuscitou. Lá em Lucas, por exemplo, nós vemos Jesus subindo aos céus, né? Atos também fala de Jesus indo para os céus, já não estará. E aí, então, no 50º dia após a sua ressurreição, o Espírito Santo veio habitar judeus e gentios, formando a Igreja de Jesus Cristo. Então, desde o ano 32, a igreja está sendo formada. Judeus e gentios salvos, crendo no Senhor Jesus Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo. E esse tempo, como os gentios estão tendo uma época, nós estamos tendo uma época de privilégio, fazendo parte do corpo de Cristo junto com Israel, formando a igreja, Deus nos informa lá em Romanos 11 que quando a plenitude dos gentios estiver completa, então, o número dos gentios, veja, um corpo tem tamanho, né? Tem extremidades. Então, quando estiver completo o corpo do Messias, a igreja, o número dos gentios estiver completo, o que vai acontecer? O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. E lá no céu nós vamos ver o Senhor Jesus abrir o livro dos 7 selos. E o primeiro selo é a ordem para que o anticristo venha se manifestar. E é o último 7 de anos, né, que vai ser dividido em duas metades, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Esse tempo é chamado dia de Jeová, que é a tribulação, a angústia de Jacó, né? E aí, então, o Senhor Jesus Cristo vem no fim desses 7 anos para trazer a justiça eterna, selar a visão e ungir o Rei, o Santo dos Santos. Então, por exemplo, quando Jesus vier, não tem mais profecia, ele está cumprindo tudo. Então, notem que tem tempo. Nós estamos vivendo nesse intervalo aqui. E aí,
Só para chamar a atenção de mais alguma coisa. Então, depois, está parado a contagem, nós estamos vivendo no intervalo. Jesus vai reinar, lembra, lá no fim da tribulação que ele vem, nos dias dos 10 reis. Hoje Jesus não está reinando. Aliás, vamos abrir Hebreus 2, para ficar claro. Hebreus 2. Vamos ler os versos 8 e 9. Quando que nós vemos? Neste momento, agora? O que que nós vemos? Não vemos todas as coisas. O que que nós vemos? Verso 9. Então, nós vemos todas as coisas sujeitas a Jesus hoje? Lembra que é na plenitude dos kairos que nós vamos ver todas as coisas debaixo da cabeça de Jesus? Hoje ele não está reinando. O que que nós vemos? Não vemos todas as coisas, vemos todavia aquele que por pouco tempo foi feito menor que os anjos por causa da morte, no nosso lugar, né? Foi coroado de glória e honra, aguardando até que o último inimigo seja posto debaixo dos pés. Então Jesus não está reinando agora. Então o que diz a profecia de Daniel? Depois, né? O Messias seria cortado, ele iria resolver o problema da nossa escravidão. 3 dias e 3 noites ele ficaria no coração da terra. E aí já não estaria, ele iria ressuscitar e voltar para os céus. Então, vamos agora abrir em João 2, na primeira Páscoa que é relatada, que Jesus participou, o que que aconteceu? Jesus, era a Páscoa dos judeus, nós já vamos terminar, viu? Já vou parar aqui. João 2, verso 13 diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, o que que Jesus fez? Jesus chegou no templo e o que que estavam fazendo? Fazendo a casa dele covil de salteadores. E aí ele fez um azorrado, eu fico pensando, Jesus, um azorrado. Derrubou mesa e tudo. Por quê? Porque eles estavam, era lícito que esse serviço. Porque, como eu falo, imagina você mora longe, você tinha que sacrificar um cordeiro, sacrificar um boi, sacrificar um bode. Já pensou eu aqui em Atibaia, tinha que atravessar o oceano para chegar em Jerusalém. Não era o caso que era mais perto o mundo lá. Mas, enfim, de longe, o que que ele fazia? Vendia o animal, pegava o dinheiro e ia lá para Jerusalém. Então, fazia parte do sacerdócio no templo ter à disposição animais perfeitos para o sacrifício e dinheiro. Não podia ser dado dinheiro, todos os dinheiros tinham efígie, tinham deuses e tudo mais na moeda. Então havia o câmbio feito para ser pago, para se poder dar uma oferta e tudo mais. Então esse era um trabalho lícito. Mas o que que eles estavam fazendo? Digamos que eu morava perto e chegava com o meu cordeirinho bonitinho, perfeito. Aí o sacerdote, não, isso aí tem um pintinho aqui. Aí pega esse, você tem que comprar o meu. E aí o que ele fazia? Aquele meu ele vendia para o outro. Vocês estão entendendo o que eles estavam fazendo? Eles estavam aprontando, isso é terrível. Os saduceus eram donos, saduceus e fariseus eram donos do templo. Vocês lembram dos filhos de Eli? Ele mandava os moços dele lá, enfiava no caldeirão lá, essa carne é minha. Ladrões. Gente, terrível. Tanto que Deus diz filhos de Belial, de Satanás. Então o Senhor Jesus fez isso. E aí o que eles perguntaram para Jesus? Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazermos estas coisas? Isto, que sinal mostra? Eles eram os donos do templo. Que autoridade tu tens? E aí Jesus vai responder aqui, ó. Quem? Isso. Então veja aqui, o templo, eles ficaram bravos porque Jesus tinha feito aquilo. Com que autoridade tu fazes isso? Qual foi a resposta de Jesus?
destruir esse santuário, porque aquele templo era figura, sombra dele. Destruir esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. E do que Jesus estava falando? Da sua morte e ressurreição. Tanto que quando ele ressuscitou, eles se lembraram, os discípulos, e creram, não só na Escritura, na Bíblia, mas na palavra de Jesus. Está claro aqui? Tanto que, logo em seguida, chegou um grandão do Sinédrio, chamado Nicodemos. Mestre, nós sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós quem, cara pálida? Nós do Sinédrio. Ele era o grande. Foi de noite, porque escondido. E agora vocês acham que ele estava perguntando para Jesus o que eu posso fazer para ser salvo? Não. Ele viu a autoridade de Jesus. Onde que o senhor conseguiu isso daí? Quem foi que deu essa autoridade para eu? Quero também. Porque Jesus se levantou contra a cúpula reinante. E Jesus disse, Nicodemos, você não sabe nada. Você precisa da visão de Deus. Você não enxerga nada. Você tem que nascer de novo. Você é mestre de Israel e não conhece isso? Porque o novo nascimento foi ensinado desde Gênesis 3:15. Então, Jesus está repreendendo esse homem por causa disso. Mas, lembrem-se que Daniel, nas 70 semanas, os 70 setes, Daniel falou que, desculpa que eu engoli esse texto, né? Mas o povo de um príncipe que há de vir, então o povo daquele que vai vir, destruirá a cidade e o santuário. E esse príncipe que há de vir, vai destruir a cidade e o santuário. Que príncipe é esse? Que vai fazer como é que você falou mesmo que eu estou fugindo da palavra? Não, o contrato, aliança, ele vai fazer uma aliança. Ele vai vir fazer uma aliança com muitos de Israel por 7 de anos, né? Que é o tempo da tribulação, que é chamado angústia de Jacó. Então, esse príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele vem desse povo que destruirá a cidade, né? Até que a destruição que está programada derrame sobre ele. Quando é que a cidade foi destruída? Quando é que esse povo destruiu a cidade? No ano 70. E o que mais que foi destruído? O templo. Vocês estão vendo aqui as pedras do templo, né? Olha o tamanho das pedras, que foram atiradas daqui para baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Quando Jesus falou isso daqui, ele se referiu à sua morte e ressurreição. Quando o profeta Daniel falou da destruição do templo e da cidade, não só do templo, da cidade de Jerusalém. A cidade foi destruída, o templo foi destruído. Isto aqui é no ano 70. São duas coisas distintas. Por que eu estou mostrando isso? Vocês estão entendendo? Eles querem colocar a destruição do templo que Jesus estava falando do corpo dele. E querem colocar no passado. São dois eventos distintos. E aí, então, esse príncipe que há de vir vai incrementar uma aliança com muitos. Que aliança é essa? Ele vai permitir que seja construído o templo em Jerusalém. Isso vai ser muito grande para Israel. E eles vão restaurar o culto por um tempo. 3 anos e meio, como nós estamos vendo lá. Mas esse é o tempo dado. Então, completando os 490 anos. Então, veja, Deus disse 490 anos estão determinados sobre Israel e sobre Jerusalém. Para fazer o quê? Para Jesus resolver o problema do pecado. E depois, para Jesus reinar. E entre ele resolver o problema do pecado e ele reinar,
tem um intervalo que nunca tinha sido contado para ninguém, chamado Mistério de Cristo, que é a formação da igreja, onde judeus e gentios, porque no tempo do Antigo Testamento, o gentio, quando se convertia, ele era chamado prosélito, ele era um estrangeiro, ele não fazia parte do povo de Israel. Mas hoje nós somos co-herdeiros, co-participantes, membros do mesmo corpo de Cristo. Então, isso é uma coisa muito especial. E quando esse corpo estiver formado, nós seremos tirados daqui, para que o Senhor Jesus volte a lidar com Israel, com Jerusalém, que é chamada angústia de Jacó, tribulação, é um trabalho de parto para que dar à luz o remanescente de Israel, mas também é dia de juízo de trevas sobre todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. Tá claro? Eu vou parar por aqui porque eu só colocar esse daqui, só mais esse aqui, por favor. Eu estou repetindo porque eu vou dando dados, eu quero que fique bem claro para vocês isso. Não deixa que ninguém engane vocês, né? Então, veja, isso aqui é importante. Quando saiu a ordem, o rei Artaxerxes pertencia ao Império Grego, tá certo? Quando que terminou o Império Grego? 146 a.C. E começou então o Império Romano. E durante o Império Romano, o Senhor Jesus, que foi até 476 depois de Cristo, o Senhor Jesus se manifestou em Belém, né? E ele veio, eu acho maravilhoso isso, da eternidade, ele entrou no tempo, nasceu em Belém. Sabe o que quer dizer esse cestinho aqui, essa pedra? Isso é lá em Belém, num lugar de Belém chamado Migdal Eder, a Torre do Rebanho. Era o lugar onde os cordeiros eram preparados para serem oferecidos na Páscoa. E quando o cordeiro nascia, ele era envolvido em faixas com muito cuidado e posto nessa manjedoura aqui de pedra, com todo o cuidado para que não machucasse, para que ele fosse sem defeito levado a Jerusalém. Isso aqui é pertinho de Jerusalém, levado para o sacrifício. Vocês lembram quando os anjos falaram para os pastores que tinha um sinal? Qual que era o sinal? Encontrareis o bebê envolto. Por quê? Eles eram pastores que cuidavam, que trabalhavam com os rebanhos. Sabiam, porque quem instituiu esse lugar em Belém, chamado Migdal Eder, a Torre do Rebanho, quem instituiu foi o rei Davi, para se preparar os animais para serem oferecidos no templo. E então vocês vão encontrar a criança envolta em faixas, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio como Cordeiro da eternidade para dar a sua vida, né? Dividiu o tempo antes e depois dele. Tanto que nós temos data 146 antes de Cristo, 476 depois dele, durante o Império Romano. No ano 32, ele entrou em Jerusalém. Apresentou-se a Jerusalém como Cordeiro de Deus. Tanto que eles clamaram, Hoshiana, Rosana. O que é Rosana? Salva-nos agora, né? Tu que és o rei de Israel. E aí, então, aqui o cronômetro parou. Nós estamos vivendo, por favor, no intervalo. Ainda tem coisa para acontecer. Lembra, Deus tem tempo, Deus tem Cronos, Deus tem Kairos. E aí, então, nós temos a última semana. Mas antes disso, né, o Messias seria cortado, voltaria para os céus, né, morrendo e ressuscitando. Haveria destruição de Jerusalém no ano 70 e do templo. E tem a última parte, o último sete, que Deus chama de dor de parto. Por que dor de parto? Para dar a luz ao remanescente de Israel.
E aí, então, é o tempo dos pés da estátua. Nós estamos vivendo entre as pernas e os pés, tá vendo? E aí, o cronômetro volta a ser acionado. Jesus vem, então, no fim desse tempo, nos pés, para reinar. Tá claro? A pedra vai se transformar num grande reino. E a igreja? O que está acontecendo? Daniel não falou de nós. E a igreja? No ano 32, o Espírito Santo passou a formar a sua igreja, que vai ser arrebatada. Aí, quando estivermos no céu, vai ser aberto o livro, o primeiro selo vai permitir que o anticristo saia. Tá claro? Eu estou repetindo porque é tanto engano que tem. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou parar por aqui.